Olá, gente, tudo bem com vocês? Elaine Máximo aqui. Estamos começando mais um episódio Saia do Zero, descubra a rota da sua jornada. Volte no episódio anterior. A gente falou sobre protegendo a infância com a psicóloga Patrícia. Tenho certeza que vocês vão gostar muito desse episódio. E depois você volta aqui. Agora, você que já assistiu, continua aí, que agora a gente vai falar sobre um filme que tá assim em alta. A gente tá fazendo um pouco depois, né, de muitos. Depois do boom que deu, né? Mas a gente vem aqui com alguns insights. Tenho certeza que você que assistiu o filme, ou que você ainda não assistiu, assim, vai ter spoiler. Mas eu tenho certeza que você que já assistiu, já viu algumas coisas também em relação ao filme, alguns insights. E a gente vai trazer outros insights aqui. Tenho certeza que vai contribuir também, porque afinal, Divertidamente 2 é um filme que todo mundo gostou, do adulto, da criança até o adulto. Principalmente o adulto, né? E é muito, muito interessante. Então, a gente vai falar aqui sobre esse filme. Fica ligadinho até o final. Me siga nas redes sociais pc.elainemáximo. Oi, Cat. Oi, pessoal, tudo bem? Estou muito feliz de falar sobre esse filme, que é um dos meus preferidos, Divertidamente sempre foi. E agora, né, vem aí a extensão desse, sendo o segundo, né, do primeiro. Então, estou bem entusiasmada para a gente comentar aqui, trazer um pouco do que a gente pensou, de quais foram os nossos insights, para poder te ajudar também e provocar em uma reflexão. Eu sou a Kathleen Menezes e me sigam lá também, @Kathleen Menezes. E vamos começar a falar um pouco desse filme que Sim. tocou, inclusive, de maior bilheteria da história, né? Ultrapassou Os Vingadores, né? Que particularmente também sou fã. Então, realmente, esse filme Eu dormi nos tá dando o que Vingadores. falar. É mesmo? Dormi nos Vingadores. Como? Não me julguem quem gosta. Como? É muito longo o filme, nossa. Eu Sim. gosto, mas é muito longo. Sim. Eu sou uma dorminhoca também. Mas é verdade, esse filme ainda, né? Está sendo até pauta das minhas sessões, assim, com os meus pacientes, porque é muito psicoeducativo, assim. Sim. É muito interessante o quanto que o filme conseguiu traduzir de uma forma tão lúdica, mas também tão séria, tão objetiva, né? Sobre as emoções. É verdade. Acho que sobre o cognitivo. Falou sobre inconsciente, falou tanta coisa, né? Sim, nossa dinâmica psicológica, né? É, E os filmes cada vez mais têm investido em compreender mesmo, em trazer ali de uma forma didática, né, para as pessoas, a forma como a gente opera, né? A forma como a gente funciona. Inclusive, a gente teve o último Podcine, que foi o Soul, né? A análise do filme é Soul. verdade. Né, que foi incrível também, muito reflexivo, filosófico. Então, cada vez mais a gente tem o que se esperar dessas animações, né? Inclusive, o filme Divertidamente 1 ganhou o Oscar em 2016, né, pela sua animação. Isso faz tempo, Tanto né? tecnológica. 2016. E aí, praticamente 10 anos depois, né? Pensando aí, né? Estamos em 2024, realmente vem. E eles tinham muita expectativa em relação a esse filme, porque eles lançaram o Red, Crescer é uma Fera, que a gente também tem análise desse filme. Sensacional. E pelo jeito eu tô percebendo que a gente gosta de filme Só infantil, pega né? esses, né? Filme de desenho, a Pixar, Disney. Disney, por favor, olhe para nós, nos Patrocina. patrocine, porque nós somos sua fã, cara. É verdade. E aí, né, falando agora do Divertidamente 2, eles analisaram mais de 300 emoções, né, até se chegar realmente nas novas emoções, que a gente pode chamar de emoções mais sofisticadas, de repente. Sim, eles mesmos falam isso no filme. É né? termo deles, né? Então, assim, foi incrível a maneira como psicólogos participaram também dessa produção, né? Justamente para conseguir enviar a mensagem às pessoas, né? Aos fãs. E principalmente pensando no adulto, né? Eu acho que esse filme realmente ele interpreta ali uma fase da nossa vida, né? Na qual eu percebi que esse filme tocou muito mais os adultos do que as crianças, né? Por mais que é um filme infantil, a trama dele é baseado em questões que as crianças ainda não atravessaram, né?
que é a adolescência, né? Que são Imagina ali... os adolescentes assistindo também. Sim, né? né? Puberdade. Muitos adolescentes, então, que se identificaram mesmo. Então, realmente, esse filme está nos atravessando de uma maneira... Ele Sim. realmente repercutiu nas redes, né? Porque aí, agora o pessoal, qual é a nova emoção? A nova emoção de vontade de tomar uma coquinha gelada, a nova emoção, Sim. né? Do medo de engravidar de novo. Eu já recebi vários memes assim. É Então, verdade, tá aqueles que... rodando Uma nova ainda. emoção e sempre tem alguma, né? Sim. É. E assim, ainda mais hoje quando se fala de ansiedade, né? Porque tudo hoje é ansiedade. Eu sei que realmente traz... A era de hoje fala muito sobre ansiedade e tem muitos ansiosos, principalmente pela tecnologia. Mas o quanto que... hoje eu percebo que parece que tudo é ansiedade. Se você chora, e você chora um choro de tristeza, é ansiedade. Parece que hoje é tudo muito confundido, sabe? Se eu tô chorando e se eu tô sentindo, é ansiedade. E assim, não, a gente acha que a proposta também do filme, eu acho que é separar isso também, sabe? O quanto que a ansiedade, sim, ela toma conta dessa sala de controle, né? Digamos assim, como o filme retrata. Mas eu achei bem interessante o quanto que eles conseguiram também diferenciar essas emoções e Dá nome para elas dar mesmo, nome né? para elas, Função. acolher elas, né? E acho que hoje é diferente, hoje precisa disso. As pessoas hoje elas precisam entender que acho que é um dos trabalhos que eu tenho feito também com os pacientes e comigo mesma, né? Raiva, ela tem um lugar na minha vida, né? A tristeza também, o medo, né? Então, a alegria, né? O nojinho, sim, tem as sofisticadas, tem, mas eu acho que quando se trata dessas primárias, digamos assim, né? Elas não podem ser reprimidas. E é o que o filme... Eu já estou entrando no filme, né? É mesmo, é verdade. Eu acho que é legal a gente contextualizar que a Hailey, que é a protagonista do filme, ela tem 14 anos. Eu não me lembro se é 13 ou 14 Eu anos. acho que é por aí. E ela realmente tá numa mudança, até porque ela tá atravessando a puberdade, né? Que o filme ele termina com um novo cenário, né? Um novo sistema de comando, um novo painel. E o filme começa com essa mudança. Então, tá tudo fora do lugar, né? Tem operários ali na sala de comando. Então, você vê que tá realmente desorganizado, né? Então, eles vão retratando mesmo a adolescência. E aí, Sim. traz Que essas começa novas do emoções. nada, né? Sim. Porque até então ela estava feliz, assim, né? Ela estava muito contente. E é muito legal que foi do dia para o outro, Tava dando né? tudo certo, né? E até uma observação também, que antes disso, a alegria, ela colocava todas as memórias ruins pro além, né? Ela jogava para um lugar que ela falava, isso aqui não precisa. Sim. E ela jogava para esse além. Eu falei, olha só, inconsciente, ela tá Inconsciente. reprimindo ali, né? E aí as emoções, olha, nossa, você cuida tão bem da Riley. Então, tipo assim, reprimir parece que É era bom, algo né? muito bom E de ali. fato parece que é porque você não tá entrando em Sim. contato com nada que é Mas desconfortável. eles mostraram muito legal, assim, o montante que estava formando, né? Tava, sim. assim, enorme. E aí começa essa bagunça depois com a Sim. puberdade. E aí, na verdade, o que acontece é que essas novas emoções surgem por conta de uma notícia que ela recebe das amigas, né? E a gente sabe que na adolescência eles se identificam muito com os seus pares, né? Que a gente chama, que são os seus amigos. Eles acabam passando mais tempo com esses amigos, eles acabam se tornando a sua família. Né? Até porque eles se entendem, eles estão atravessando um momento onde eles têm muito em comum. Então, os Elas jovens, eles ficam jogam entre os jovens. juntas. Eles jogam, eles têm interesses, né? E aí, ela faz parte desse time. E aí, as amigas vêm com uma notícia de que, na verdade, elas vão se mudar de escola, né? Sim. E aí, isso vem como um choque mesmo para Riley. E aí é onde vem, né? Chega aí essas novas emoções, que é um período também de amadurecimento, né? Depois a gente vai percebendo muitas isso, mudanças, né? Sim. E eu acho que a proposta do filme também, contextualizando além das emoções,
que é o sistema de convicções, né? Que eu achei muito sensacional isso. O quanto que eles conseguiram ilustrar isso como se fosse uma árvore. Ele tem, né, um formato de árvore. E as raízes, elas são bem profundas, tanto que quando vem uma emoção, né, para a sala de controle, eles colhem as emoções ali que vai formar uma crença, uma convicção, descem lá pro começo dessa raiz, né? E aí eles colocam ali e se forma uma crença até a sala de controle, digamos, até a consciência. E aquilo fica vivo, né? Como uma árvore bem alimentada. Tanto que até brilha. Eu acho que muito interessante o quanto que eles conseguiram ilustrar essas crenças, né? Aqui a gente vai falar também de algumas coisas da abordagem, né? Que eu acho que a TCC pega bastante também. Mas, assim, aqui, acho que basta entender que é aquele senso de si que eles falam, né? Tanto que quando eles tocam, é quase como se fosse um do violão, como que fala? Uma corda, Uma né? corda do violão que você toca, assim, e aí eles reproduzem. Então, assim, eu sou boa, eu sou uma pessoa legal, eu sou capaz, né? Então, olha como que... eu acho que esse é o coração mesmo, assim, né, do filme, porque o tempo todo eles estão tentando mudar isso. Tanto uma coisa que já estava construída e que se perdeu, que a ansiedade joga isso para fora, tanto a ansiedade que tenta construir outro sistema de convicções de uma forma totalmente negativa, né? Sim. Mas eu acho que é importante a gente falar sobre isso porque é o ápice, né? O ápice é que aquele sistema de crenças que rege todo o filme, todo o comportamento da Riley, né? Sim. Acho que foi realmente muito, muito sacado, assim, da parte deles, a forma como eles conseguem deixar muito comum, algo do senso mesmo comum, a qualquer pessoa que assiste o filme, que ela vai compreender como tudo isso pode ser formado dentro de um ser humano, né? Então, a base dele e o senso de si, né, é um lugar que foi desenvolvido, né, a partir do crescimento da Riley, porque quando a gente assistiu Divertidamente 1, a gente percebe que ela está na infância, né? Então, na infância, isso ainda não foi ali amadurecido, construído, e agora partindo da segunda infância, né, da pré-adolescência até a adolescência, ela vai tendo essa formação baseado nas experiências que ela viveu, no que ela escutou, em como ela interpretou isso, e é tudo isso baseado nas características da Riley, né? Então você vai percebendo que a alegria, ela se torna uma protagonista, né? E aí o filme depois vai deixar tudo isso muito bem explícito, que é tomado esse lugar, né? Por quê? Porque chega uma mudança para ela. E o filme é justamente, ele retrata como a gente lida diante das circunstâncias da vida que nos acontecem, que sai fora do nosso controle, sai Sim. fora do que é esperado, né? No E caso da mudança das amigas, por isso que chega as novas emoções. E aí o filme vai mostrando como ela evoluiu, como o departamento ali psíquico, né, dela foi evoluindo. Que aí ela tem o segundo andar, né, que a gente pode chamar de inconsciente, né, na nossa abordagem, que é a psicanálise, mas que se forma o quê? O que ela pensa de si, né, quais são ali o desejo dela, o ego, né, a gente chama. O ego são as nossas impressões, né? Que está pautada em tudo que a gente acredita, né? E tudo aquilo também que nos foi ensinado. Então, quando ela vai falando dessas cordinhas, né? Realmente pode estar baseado na nossa educação. Sim. Né? Tá realmente... Frases que foram faladas, tanto que quando é tocada, a maioria delas foi numa situação com os pais, ou quando ela vence um jogo de rock lá, ou quando ela tira uma nota boa, né? Então, aí que tá a sacada também, porque a alegria, ela queria... Eu acho que uma coisa que eu pensei, sabe? A alegria, ela não estava vendo também que ela estava fazendo mal para Riley.
ela estava jogando muitas coisas que precisavam, que faziam parte da Riley, fora. Ela estava reprimindo muitas coisas que Sim. também faziam. Tanto que quando aconteceu toda essa mudança, ela não soube se comportar, ela não soube o que fazer. Sim. Porque até então ela queria excluir, né? Ela queria ser tão positiva, por isso que a gente fala daquela positividade tóxica. Sim. Sim, a positividade é bom, porque a gente precisa também, né? Precisamos. Desse otimismo. Mas o equilíbrio, né? Exatamente, ela não estava tendo esse equilíbrio e na hora que aconteceu essas mudanças, ela não soube o que fazer, porque ela não tinha como evitar aquelas outras memórias que ela considerava ruim, né? Sim. E saiu do controle a partir disso. Inclusive, tem até uma fala, né, no começo, que ela fala assim, vamos deixar tudo que é bom e o que não é tão bom assim, a gente joga para lá, né? Que foi o que a Elaine comentou. Sim. E, na verdade, essa repressão que a gente chama é um mecanismo de defesa, né? Que a gente chama em psicologia como se fosse uma defesa do nosso psicológico, vamos chamar assim, para que a gente não acesse, né, conteúdos que são perturbadores, que são difíceis, que, né, nos gera sofrimento, nos causam dor. Então, na verdade, a alegria tenta proteger a Riley, assim como a gente vai percebendo que em muitos momentos, porque depois a ansiedade ela se torna uma protagonista, né, ou seja, esses novos sentimentos eles chegam e ela toma esse lugar e a gente vai percebendo também que ela faz tudo acreditando que está protegendo a Riley, né? Então, não, mas eu preciso fazer isso por ela, né? E aí eu acho que é nisso que às vezes é muito difícil porque a gente pensar um pouquinho fora, porque a gente está fazendo, né? Eu estou fazendo pelo bem do meu filho, né? Ou eu estou fazendo pelo bem de todos, ou pelo, né? Mas a gente precisa considerar aquele sujeito, né? Com quem ele é. E a gente vai entendendo que não existe crescimento se não se passa pelo sofrimento, né? Então, a Riley está crescendo e ela precisa sofrer. E todas as emoções que... A dor do crescimento. Né, a dor do crescimento. Tudo que está acontecendo, eles estão tentando evitar que esse sofrimento aconteça, né? Que é justamente, às vezes, o conflito que a gente entra entre, poxa, eu vou falar disso? Ai, não vou. Deixa quieto, porque eu vou começar a chorar. E aí eu não quero me ver vulnerável, eu não quero me expor. Sim. E então, ninguém nos ensina, né, a lidar com essas emoções, né, tão cedo. Tanto e a que Riley quando... se vê nessa situação. Sim, e até quando a ansiedade chega e ela toma o controle, né, que ela joga todas essas emoções primárias lá pro cofre, antes disso ela até apresenta o trabalho dela naquele controle, né, naquele painel de controle. E aí eu achei isso muito interessante, o quanto eles ilustraram exatamente como a ansiedade funciona. Então, ela abre, tipo, um notebook ali e ela começa a falar sobre as projeções. E essas projeções é realmente o que a ansiedade faz. Nada mais... É o papel dela. É o papel dela. Então, ela pega uma situação que ela está vendo, ela joga ali, ela consulta as projeções. Então, ali a situação X era... A Riley, ela vai para o 3º ano, sem as amigas. E como que ela vai fazer para não ficar sozinha? Como que ela faz para se dar bem com o jogo, né? Que ela gosta do rock. É rock que fala? É o rock? Acho que é. Também fiquei nessa dúvida. E como que ela faz novas amizades, né? Então, quando ela vai consultar o sistema de projeções e ela começa a dialogar com as outras emoções, as projeções mostram, olha, se ela ir por esse caminho, ela vai ficar sem amizade. Se ela ir para esse caminho, aí ela vai ter todas as amizades que ela precisa, mas o caminho que ela estava dando, ela precisava passar por cima dessas convicções. E aí, quando a alegria alerta ela, não, mas essa não é a Riley. Mas é o que vai acontecer se ela não fizer isso. Então, assim,
fica claro que a ansiedade, ela passa por cima de convicções e até mesmo Da realidade, da né? realidade, do caráter, porque num momento do filme, a Riley, ela faz uma coisa que ela não faria com outro sistema de convicções, né? Sim. É, ela pega aquele caderninho da treinadora e ela começa a ler, né? E eu lembro que quando eu estava assistindo, eu pensei o quanto que ela estava passando por cima de Valores, né? valores, Inclusive. exatamente, de valores. Então, a ansiedade, ela pode fazer isso, né? Assim, ela pode, quando no extremo, né? Sim. Ela começa a fazer com que todas essas projeções a Tomem leve, conta, né, tome da nossa conta e decisão, da nossa vida. leve para um lugar tão obscuro que até passa por cima de valores. Isso é muito perigoso, né? Sim, porque tudo é em função eh, de querer, parece que tá um passo além, né? Visitar o futuro. Então, a ansiedade é o excesso de futuro, mas parece que deram realmente ali uma pitada de exagerada, né, na ansiedade, que ela se torna a protagonista, e eu acredito que eles encenaram muito bem da forma como eles realmente retratam a ansiedade, até de uma forma um pouco mais, pensando assim, assustadora, sabe? Porque todo mundo gosta da ansiedade, fala da ansiedade e tudo, mas chega um certo momento no filme que você começa a ficar com raiva dela. Porque você vai percebendo que, meu, não exagera desse jeito, sabe? Calma, né? Vamos colocar calma nisso. Você está muito apressada, Sim. você está muito preocupada. Até então, antes todo mundo, ai, se fosse ansiedade, porque eles partem para uma missão, né? Eles são reprimidos, né? Eles se perdem e quando eles estão tentando voltar para a sala de controle, as emoções ficam. Mas se fosse ansiedade, então, tipo assim, a ansiedade é salvadora ali, né? Sim. E acaba que depois eles veem que não, a ansiedade, na verdade, ela parece que é isso, né? Ela tem Um uma. desespero, um medo. Por fora parece que é bonito ter isso, Sim. sabe? Eu vejo até pessoas falando, nossa, mas a minha ansiedade parece que ela já foi rotulada mesmo por isso, sabe? Parece Sim. que dá a sensação que as pessoas às vezes até gostam disso. De ser ansiosa, Nossa, mas né? a De dar minha um nome. ansiedade. Tipo, você está colocando toda a sua responsabilidade nela também? Peraí, ela não Pede é jogar, sua. joga na conta da ansiedade, né? É, Você tá comendo demais? Porque eu sou ansiosa. Você tá é. comprando demais? Porque, nossa, eu tô ansiosa com tal coisa. Ou você, de repente, deslizou em alguma coisa, ou passou do ponto e fala, é porque eu sou muito ansiosa, né? Então, calma aí. Porque realmente, assim, eu acho que todos os seres humanos, a gente tem inúmeras capacidades emocionais que a gente pode nos auxiliar ou nos atrapalhar. Dependendo da forma como a gente lida com o que a gente está sentindo, né? E no filme, eu acho que deixa isso muito claro, porque né, depois a gente já está chegando aqui. Mas, assim, falando do que o filme faz, que agregar uma função, até mesmo para aquela emoção que parece ser uma emoção só ruim. Então, a inveja, parece, inveja, nossa, é ruim, né? A ansiedade. Então, quando a gente fala de ansiedade, todo mundo leva para esse lado negativo, esse lado, né? Sendo que a ansiedade, ela também nos impulsiona, ela nos move, ela nos movimenta, né? Então, tem muitas situações que o filme trata muito bem isso, deixa muito bem ali explícito que a ansiedade faz com que ela treine mais, né? Faz com que ela acorde mais cedo, impulsiona ela. Então, não é só ruim, né? Existe uma sobrevivência necessária. Por isso que essas emoções, elas existem, né? Sim, Mas sim. eu acho que a maneira como elas foram escolhidas, né? Me chama muita atenção, por exemplo, o tédio, né? Falando aqui um pouco das emoções novas, ele vem acompanhado de um celular, né? Que eu acho que cada vez mais eles tentando se aproximar da geração, né, presente nos jovens hoje. Então, por exemplo, a vergonha, ela se esconde em um moletom, né? O quanto que isso é tão representativo, é tão Nossa, muito. simbólico.
A inveja, ela tem um formato pequenininho, mas ela causa um estrago, né? Dependendo do que ela comenta, do que ela faz. Então, foi uma estratégia muito bem sucedida, né, da Pixar ao se aproximar dessa geração, que é mais uma geração mais ansiosa, sim, de fato, principalmente pensando nas crianças de hoje, né, e tentar desmistificar um pouco os sentimentos que estão ali presentes na adolescência. Né? Porque todo mundo parece que tem uma crítica a se fazer quando o assunto é adolescente, é jovem, né? Porque quando a criança, a gente já disse isso em alguns outros momentos, a gente manipula as crianças, né? Então, eu pego uma criança, coloco onde eu quero, coloco ela ali, coloco... O adolescente, não. Ele já está ali na formação das suas próprias convicções, né? Do pertencer, né? Do senso de si, que a gente pode falar um pouco mais. Mas, realmente, esse filme, ele é, assim... impactante, né? Sim. Tem algumas coisas que acabam sendo mais veladas, como, por exemplo, eu achei que eles poderiam ter aproveitado um pouco mais a inveja, né? Ali em alguns Nossa, momentos. mas as falas da inveja... Gente, assistam esse filme, assim, mais de uma vez. Porque são detalhes que são muito profundos. E eu, assistindo pela segunda vez, eu percebi que a inveja, ela não é uma protagonista ali das novas emoções, mas ela fica como uma segunda pessoa ali para ajudar a ansiedade no controle, né? No painel de controle. Porque o que ela... o quanto ela deve andar também com a ansiedade. Então, assim, eu lembro que uma delas, eu queria ter tanto esse cabelo. Vamos falar. Ela falou assim: vamos fazer perguntas para as pessoas, porque elas gostam de falar de si mesmas. E nessas perguntas, a gente acrescenta o que a gente acha, mas quando ela acrescenta, é a mesma coisa que a pessoa falou. Então, eu achei sensacional, assim, o quanto que esses detalhes são importantes. E também, pegando essa questão também das convicções, quando elas começam a fazer essa nova construção dessa árvore que compõe as convicções da Riley, eu achei muito interessante que eu falo sobre isso sempre, sobre o ser e o fazer. Eu acho que eles seguiram muito essa linha de raciocínio, que o novo sistema de crenças vinha muito por exemplo, se eu for boa no rock, eu vou ter amigas e eu vou ser boa. E eu vou ser aceita. Então, assim, eu faço e aí eu sou. Então, o quanto que isso é prejudicial. Porque no meio do fazer ali, primeiro que vai se cansar mais rápido. Quem faz para ser se cansa mais rápido. Porque ela vai perder o fio da meada. Quem é e faz primeiro, né? Primeiro você é, depois faz. Quando se cansa, costuma se lembrar. Por que eu estou fazendo isso? Ah, tá, é por isso. Ah, é verdade. Tem um alvo aqui. Né? Parece que essa renovação ela vem mais rápido para continuar essa missão. Agora, quando você está fazendo para ser, é muito fácil se perder. É muito fácil. E aí entra a inveja, e aí entra os questionamentos que eram para vir antes de você estar fazendo alguma coisa muito importante. Né? Então, primeiro, se pergunte, antes de você fazer qualquer coisa, se pergunte, por que eu vou fazer isso? Faz parte de quem eu sou? Como que eu vou fazer isso? E comece a entender que quando você se cansar, você voltar para essas respostas vai te ajudar a continuar. Então, é isso. Eu queria ter diferenciado como que foi essa nova construção de crenças ali para Riley e quanto isso foi prejudicial. Sim, até porque esse também é um dos papéis da ansiedade. Distorcer facilmente a nossa realidade, a nossa convicção, porque ela não está baseada
que estamos vivendo, e sim em, né, projeções, em imaginação, em fantasia, né? Então, deduções. E isso é muito preocupante. Mas o que você coloca aí, né, faz total sentido, até pelo momento em que a Riley está vivendo, que é a adolescência, onde realmente sim, se existe uma certa vulnerabilidade psicológica, emocional, tem barulhos de fora que invadem, né, assim como as mudanças que estão acontecendo, que desorganiza, que desregula, e o adolescente em si, ele está buscando um lugar para chamar de seu. Muitos deles têm muita dificuldade de lidar com situações onde eles se veem sem apoio, de insegurança, né? Como, por exemplo, quando eu perco um amigo, né? Já que o amigo, ele é praticamente a família do adolescente, né? Se torna essa família. Então, se eu perco o amigo, logo eu me vejo tudo. sozinho, né? Eu perco tudo. Então, acho que a Riley, ela também vai ficando nesse lugar de ansiedade, onde faz com que esses pensamentos intrusivos, distorcidos, cheguem, como, por exemplo, ela... E a ansiedade também tem esse objetivo de traçar que a gente só vai conseguir algo se a gente ter alguma coisa. Né? Então, por quê? Porque é o controle que ela está buscando. Né? Então, a ansiedade, o ansioso, ele quer fazer o papel de Deus. Né? Então, está sempre querendo estar um passo à frente, querendo saber o que vai acontecer no futuro, se aquilo vai dar certo. E a gente sabe que tudo isso se resume, na verdade, em não viver o sofrimento, algo que possa dar errado. Então, toda vez que eu estou ansiosa, assim, eu fico, tá... Mas o que é real? Eu estou pensando, tá? Mas é um pensamento, tá? Então, peraí, que é o que a gente ajuda os pacientes na terapia. Né? Então, você está pensando, é importante, a ansiedade, ela tem essa função também de nos dar um certo direcionamento para o futuro, um planejamento. Um contexto. Né? Mas não tem como a gente também ficar somente vivendo algo que ainda não aconteceu. Né? Então, tá, calma. Eu tô preocupada com isso. Tá, mas isso já aconteceu? Esse problema, ele existe? Ele é real? Ou esse problema, ele é real para quem está vivendo ele, dentro da cabeça, né, de quem está passando por isso? Então, eu falo, olha, deixa para viver quando estiver acontecendo também. Porque senão a gente quer sempre engessar o braço antes de quebrar. Né? Mas, pô, nem quebrou, nem sei se vai quebrar, né? E se não vier a quebrar, você vai ficar com gesso, né? O tempo que você está perdendo nisso. Então, assim, eu acho que esse filme faz a gente pensar os sofrimentos desnecessários que a gente se coloca por vezes. Porque, olha só, a ansiedade, ela tem um espírito de dominar as coisas, né? Como, por exemplo, ela constrói para si um exército de operários ali, né, dentro da cabeça da Riley, para eles ficarem trabalhando dia e noite, ou seja, 24 horas. Sim. Esses operários estão ali e a função deles vocês precisam identificar o que vai dar errado, vocês precisam me dar ideias, me deem, né? E são todas pessimistas. Tanto que eles estão também num lugar da imaginação. Isso. E eu lembro que, nossa, essa frase ficou muito cravada em mim. A imaginação pode sabotar. Acho que é o conceito, né, desses operários ali. Isso mesmo. Porque eles estão criando realidades que não existem, que ainda não aconteceu, mas que ela quer saber, né? Mas aí, quanto isso é funcional para mim, né? Por que você quer saber? Você quer evitar? Evitar o quê? Que ela sofra, que ela seja infeliz, que ela passe por um período de estresse ou tristeza, né? Que é exatamente os mecanismos de defesa que a gente tem, né? Então, o que acontece com essa repressão que a gente chama aqui é justamente por meio dela, fazemos de conta que esquecemos experiências traumáticas e nós seguimos a vida como se nada tivesse acontecido. Só que, como em qualquer momento, toda dívida precisa ser paga. Como em qualquer momento, tudo que se esconde um dia aparece. Como em qualquer momento, tudo que a gente abafa, alguma hora vai surgir. Que é
o que essa conta precisa ser paga, né? O que é cobrado Sim. da Riley por aquilo que ela realmente reprimiu, por talvez, né, tá nesse mundo ainda de fantasia, da adolescência, né? Aquela coisa que, ai, vai dar tudo certo, vamos fazer, vamos, né? Mas calma, também existe, né, um outro ponto aí. Sim. E aí me chama a atenção também, porque depois a Riley ela é invadida, né, por essa avalanche de memórias e vivências que não foram trabalhadas. E eu acho que é um convite para a gente pensar mesmo o que a gente tem feito com momentos e vivências e parte da nossa história que nos dói, que ainda nos incomoda, que ainda nos toca de algum jeito. E aí acontece a crise de ansiedade, Sim. né? Sim. Então, em algum momento isso ia acontecer mesmo. Ia chegar Tem. essa conta para ser paga. Eu até falei aqui com a Kathleen no começo aqui, antes dos bastidores, que eu fiquei esperando o filme inteiro a crise de ansiedade. Vai ser agora. Não! Esse agora foi lá no final, né? Mas antes disso também, só um adentro, que a alegria, ela desiste, chega uma hora que ela desiste da missão. E ela chora, alegria chorando, Ah, é né? sensacional essa parte. É a minha preferida. Eu também acho que... primeiro que também a tristeza, ela vai para a missão separada das outras emoções, e eu fiquei pensando quanto que ela foi... quanto a tristeza é importante para o processo, sabe? Porque... acho que ilustrando aqui que ela também tem o seu lugar de protagonismo num processo em que ela precisa sentir também essa dor. Só que aí, no meio dessa toda confusão aí, que as outras emoções começavam a reclamar com a alegria, e a alegria tentando ser positiva. Aí chega uma hora que ela surta, ela fala um palavrão meio... Eu achei até interessante o jeito que eles falam palavrão ali. Eu adorei essa parte. Eu Foi até só assim, ri. foi só uma parte bem rápida, foi mas rápido. aconteceu. Sim, eu comecei a rir na hora. Eu falei, nossa, olha só. Quanto eles conseguiram também ilustrar um surto, né? E aí ela começa a chorar, e depois ela tenta de novo. E aí, quando acaba todas as opções, começa a chorar de novo. E aí, quando ela tá chorando nessa segunda vez, que ela pega as memórias que ela reprimiu, que ela mesma reprimiu, ela começa a falar, mas o que eu fiz de errado? Que ela estava lá no inconsciente, ela olhou as memórias que ela reprimiu e ela, mas o que eu fiz de errado? E aí, quando elas conseguem voltar para a sala de controle, que aí começa a crise de ansiedade, que aí começa essa imersão, essa integração, né, entre todas as emoções. Entre o passado, o presente, né? Ou seja, pra você continuar indo em direção do futuro, não tem como esse encontro deixar de acontecer. Às vezes você quer esquecer o passado, você quer deixar o passado no passado, e tudo bem, isso pode acontecer. Mas, por muitas vezes, é necessário para algumas histórias de vida a gente retorne um pouco para a gente continuar seguindo. Então, tem hora que o presente precisa se encontrar com o passado, sim. Muito Eu acho bom. que esse encontro, né? E aí, me chamou muita atenção, porque eu acho que esse surto da alegria, né, que vem também com o objetivo, porque, assim, gente, a Disney, a Pixar, né, eles não dão ponto sem nó, né? Então, assim, existe sim um objetivo, né? Tudo que é dito, tudo que é pensado, planejado nesses filmes, realmente eles vêm para trazer alguma mensagem, seja velada ou inconsciente, mas existe. E no caso da alegria, eu acho que o que ficou muito para mim, pensando assim, em como eu também interpretei esse filme, é que a gente não é feliz o tempo todo, né? Que, na verdade, que legal, esse papel existe, a alegria precisa acontecer, mas, na verdade, a gente também... não existe alegria sem tristeza, não tem como separar uma coisa da outra, né? E foi o que a gente aprendeu no primeiro filme, inclusive. E aí no segundo vem de novo essa mensagem, porque eu acho que essa é uma das principais mensagens, né? Sim. Que na verdade tudo faz parte, né? A alegria faz parte tanto quanto a tristeza faz parte, tanto quanto a ansiedade, né? Tanto quanto a vergonha, a raiva.
né? Então, e ali eu me vi muito na alegria, né? Porque às vezes eu acho que é uma forma a gente cria como um mecanismo de defesas, um enfrentamento, né? Porque o mecanismo nada mais é do que você conseguir ter recursos para enfrentar uma certa situação difícil. E a vida é difícil, a vida dói, a vida é complicada. E às vezes as pessoas que são mais otimistas, né? Ou tendem a ser, é um mecanismo também, né? E é muito cansativo, né? Muito Sustentar isso exaustivo. é muito cansativo, né? Muito. E aí ela dá uma surtada e ela fala: ah, você só reclama, reclama, reclamo, né? E realmente ali você vê ela cansada, ela no seu limite, né? No ponto. Ou seja, independente, né? Seja uma pessoa mais reservada, uma pessoa mais espontânea, né? Porque ali a gente vai percebendo que a alegria poderia se associar a um sanguíneo, uma pessoa mais extrovertida, né? Que fala, Uhum. né? Mas na verdade não tem como a gente ser assim o tempo inteiro. E ela até fala, só um adendo também, que ela fala em um momento que a Riley ela pode até não ser tanto, ela pode até não ter tanta alegria nessa nova etapa, só que ela precisa ter as convicções. Aí esse foi o motivo de ela voltar à missão para a sala de controle, porque ela fala, pode ser que eu não seja tanto assim essa protagonista agora nessa nova fase da Riley, mas ela precisa das convicções. Por isso que eu falei que as convicções aqui é o coração do filme, assim. Muito bom. Porque aí ela volta mesmo. decidida de, Sim. não, as convicções precisa estar no centro, né? Sim, muito bom. Porque, assim, a convicção, né, que tem tudo a ver com o senso de si, vamos imaginar como se fosse um bolo de chocolate. A massa é de chocolate, o bolo ali. E eu posso colocar um recheio de morango, um recheio de coco, de doce de leite, né? As convicções é o bolo. Eu posso mudar, às vezes, o recheio, né? Como pode acontecer, às Sim. vezes a gente muda de ideia, a gente, né, traça outros caminhos. Mas a essência do negócio, as convicções, aquilo que a pessoa acredita, o que ela foi formada, o propósito dela é a convicção, é a base. Uhum. É a base do bolo, né? Fazendo, assim, uma analogia com o bolo. Exato. E eu também acredito que o filme faz uma boa explicação sobre as convicções e o quanto que elas são necessárias, importantes, até porque também tem convicções que vão ser inegociáveis. Né? Então, é importante a gente também preservar isso, saber Por isso preservar. dos valores, né? Sim. Por isso dos princípios. E aí, eu acho que nessa crise de ansiedade, quando finalmente acontece, é bem no final do filme, ela fica paralisada, né? Ela, assim, fora, assim, que ela tá sentindo, mostrando ela, a Riley, ela tá com falta de ar, mas dentro, a ansiedade, ela tá paralisada. E aí, eu acho que é muito o quanto que o cognitivo dá pane nessa crise de ansiedade, né? E é muito bonito que depois que, quando ela para, como que ela se acalma, né? A alegria, ela vem e abraça, né? Acho que ela abraça a ansiedade. E aí acontece um acolhimento, né? Eu acho que é sobre isso, porque depois as meninas chegam nela, né? As amigas da Riley falam, tá tudo bem e tal. E aí ela consegue ser acolhida. E aí, nessa hora, assim, eu no cinema vi um monte de gente chorando. Porque provavelmente deve ter se identificado quanto que nesse momento a pessoa precisa desse acolhimento, né? De um apoio, né? Mas ali é simbolizando que eles foram integrados. É uma só. A Riley é uma só. Muito bom. Né? E o quanto que ali, depois disso, eles conseguiram lidar com todas as emoções. Eu achei até interessante que a ansiedade ficou num sofazinho depois, né? Sim. Ela dando algumas dicas, mas bem longe ali. E deu função, né? Você viu que a ansiedade, ela continua ali. Ela não precisou ser reprimida, ela não precisou, né? Sim. E eu acho que uma das lições mesmo do filme, né? Mostra que a regulação emocional, que é um termo muito usado hoje, ela vem de dentro, né? Porque você foi percebendo que antes mesmo das amigas chegar, ela precisou se acolher. Né, você viu que foi algo... A alegria, que faz parte de quem a Riley foi, e abraçou a ansiedade, ela tomou uma iniciativa, ou seja, né, ela começou a tomar consciência disso, porque a ansiedade assumindo o papel ali,
de personagem principal, mostrou o quanto que pode ser muito frustrante e perigoso a gente se vincular sempre a fatores externos, como a validação dos outros, né? A ansiedade também faz isso com a gente, quanto que a gente fica muito preocupada com as opiniões alheias, com o que vem de fora, né? Tem uma frase que ela fala, não importa quem a Riley é, importa quem ela precisa ser. Isso mesmo. Olha só a necessidade, né? É uma fala... E deturpa o senso de identidade, né? E aí, quando ela se acolhe, ou seja, ela consegue realmente identificar esses sentimentos e dar lugar para eles, né? E se vincular a esses valores que são mais intrínsecos dela, ou seja, inegociáveis, ela ganha mais liberdade e maturidade. Sim. Né? Então, isso acontece. Sim. E aí, ela sai desse estado, né, de ansiedade, e aí ela tem pessoas na qual realmente ela pode ser acolhida. Sim, e as pode... convicções voltam ali, né? Sim. Ao que a Riley é realmente. Sim. Mas é mais robusto, né? Ali começa a ter essa integração mesmo da Riley por inteiro, né? Sim. E não só aquelas memórias alegres, tão positivas. Mas ainda assim, ali no processo de amadurecimento da Riley, né? Ela tinha convicções que precisavam voltar para essa raiz, né? Para essa árvore que eles ali ilustraram. Muito bonito, né? Acho que é sensacional, assim, eu fiquei... Mas eu deixaria, assim, eu acho que, de repente, uma decepção, assim, que eu acho que faltou muito relacionar a ansiedade com o medo, né? Porque o medo, ele ficou meio ali de lado. É verdade. E o medo e a ansiedade estão muito relacionados, né? Mais então, do que inveja ter, sim, né? até porque a ansiedade, né, tá ligado a esse medo que eu tenho do julgamento alheio, né, que a gente comentou aqui, dos medos de não dar certo, né, do medo de fracassar, de falhar, que está muito ligado à estima, Sim. por isso o senso de si mesmo, né? O senso de si mesmo, gente, nada mais é do que a teoria que você carrega de si, quais são as convicções, né, os seus valores, o que você pensa sobre você mesmo, os seus interesses, o seu gosto, é quem você é, né? É a sua identidade mesmo. Sua identidade. Então, e você vê que tenta mudar, porque ela está vivendo uma mudança, mas, na verdade, a gente se adapta, né? Eu acho que foi isso que também foi possível de enxergar. O quanto que, às vezes, a gente não pode subestimar a nossa capacidade de adaptação, né? A gente precisar... né? Precisar atravessar alguns momentos, deixar com que aquilo aconteça, para a gente realmente se pegar analisando, poxa, como que eu vivi aquilo, como que eu passei por isso, né? Isso é amadurecimento. Então, acho que faltou um pouco ali, né? Só relacionar mesmo a ansiedade, né? E o medo se fazer um pouco mais presente, ainda mais quando a gente trata de uma adolescência, né? Onde tudo é muito instável, inseguro. Então, acho que eu deixaria aí essa... Sim. Pro próximo, pro 3, de repente. Mas é uma boa contribuição mesmo, né? É uma boa observação. Porque a identidade em si da Riley, eu acho que quando teve essa integração foi genial. Mas parece que essas emoções sofisticadas precisavam, por exemplo, do medo ali, né? Que o medo veio com uma emoção primária, que ele foi reprimido, mas, na verdade, ele anda muito com ansiedade, muito, né? É verdade. Né? E o quanto que são necessárias, né? Eu acho que a gente se identifica porque a gente sabe que lá no fundo a gente se esbarra constantemente nessas emoções, né? Sim. Do tipo... E não tem só essas também, também, como né? viver sem elas. Depois eu comecei a pensar, né? Qual a emoção que faltou? Sim. Lógico que eles têm ali, né, um roteiro também, para não se perder muito. Mas começa a pensar também. Acho que é um trabalho que eu tenho feito com os meus pacientes. Além das emoções que aparecem no filme, qual que você mais sentiu falta? Né? Qual que você colocaria ali também como um acréscimo? Bom, gente, eu acho que é isso. Tem mais alguma observação, amiga? Não, acho que não. Assista o filme de novo. Vá no cinema de novo. Tenho certeza que você vai tirar muitos outros insights. Muito proveito desse filme, sabe? Porque ele não é para criança. Por mais que... A gente sabe que crianças também têm esses sentimentos complexos, mas eles são bem mais vividos quando a gente começa a perceber o mundo da forma como ele é, né? O adulto, ele começa
a ter mais uma percepção do que o filme está falando. Apesar que eles interagem bastante com as crianças, principalmente da pochete, né? Que eles tentam interagir ali. Mas é isso, gente. Eu acho que você vai... se você assistir de novo e ouvir esse podcast, né? Você que ficou até aqui, você ouviu até o final... Você vai ter outros insights aí. E que você também possa compartilhar com outras pessoas. Compartilhe esse episódio. Tenho certeza que as outras pessoas também precisam ouvir mais sobre esse filme. Acompanhe a nossa série de Podcine. A gente ama esses temas aqui de filmes e a gente vai trazer mais aqui também. Sim, mas olha, eu acho que tem uma coisa que eu não posso deixar de falar, gente, que é o seguinte: o quanto, enquanto adultos, precisamos aprender mais com as crianças. Porque a gente acha que é adulto e já sabe mais e tem mais vivência, mas, na verdade, presta atenção no que a criança nos ensina. Ela nos ensina que ela não tem medo de viver isso, esses sentimentos que aparecem. Tem muitos adultos que não dão lugar, inclusive, para inveja, inclusive para a vergonha, né, para o tédio. Então, acho que isso realmente é uma mensagem que vem para nos provocar uma mudança, sabe? Começar realmente a valorizar essas emoções. E tomara que você seja uma dessas pessoas que, depois de ouvir aqui o nosso podcast, comece a fazer uma autoanálise e realmente agregar mudanças necessárias aí para sua vida, para você viver um novo nível psicológico, emocional, né? De inteligência emocional, já que se diz tanto, né? Gestão emocional. É isso, gente. Obrigado, gente, por hoje. Um beijo e um abraço. Até mais. Tchau, tchau.